Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Aos Filipenses 1, do 12 até o 20, diz assim a palavra de Deus: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Podeis aceitar. Meus amados irmãos, não são muito diferentes os tipos de fatos, de acontecimentos que se dão externamente na vida do crente e na vida do incrédulo. Nós, em momento algum, dizemos, nem a Bíblia o diz, que alguém aceitando Jesus como Salvador, já não mais atravessará dificuldades e tribulações nesta vida. Antes, às vezes dá-se o contrário, acumulam-se, para além das dificuldades a que todos nós estamos submetidos, aquelas específicas perseguições que sofremos em razão da profissão de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que deve ser diferente no crente e no incrédulo é a atitude de enfrentamento dessas dificuldades, dessas tribulações. O que nos distingue daqueles que não conhecem a Cristo é a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, nossa perspectiva dos acontecimentos, o nosso olhar, a nossa interpretação dos fatos que nos acontecem. Esta é a grande distinção, é a grande diferença. A maneira como nós enxergamos. Em primeiro lugar, irmãos, o crente não questiona o amor de Deus, atravessando a tribulação. Se o fizer por uma razão de estar com a espiritualidade fora do normal, estar abaixo do normal, logo depois ele cairá em si, mas jamais preservará na mente uma atitude que o vai manter questionando, duvidando do amor de Deus. Exatamente porque a fé pela qual nós fomos salvos,
Passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. A fé mediante a qual nós fomos transformados em novas criaturas, perdoados dos pecados, é uma fé no amor de Deus, consumado, manifesto na pessoa de Jesus Cristo, que assumiu as nossas culpas, que nos separavam de Deus, e foi no madeiro traspassado por elas, vertendo sangue, para que obtivéssemos a remissão de pecados. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, ímpios, fracos. Jesus, portanto, meus irmãos, é a manifestação sublime do amor de Deus. O ato que ele consumou na cruz não apenas é salvífico, mas é certificador de que Deus ama a humanidade e que esse amor será salvífico para o que crê. Ali nós temos um testemunho vivo, um penhor, uma garantia da imensidão do amor que Deus nos tem. E a porta para que cheguemos a este amor é a fé. Pela graça sois salvos. A graça é a expressão do amor de Deus, é a sua disposição de nos ser favoráveis. Pela graça somos salvos, mas mediante a fé. A fé é que encontra este amor de Deus, é que se beneficia da cruz, é que se apropria do perdão. Por isso, na incredulidade, o homem perece, mesmo Deus lhe tendo amado na cruz e feito provisão para a remissão de seus pecados. A Bíblia diz que aquele que não crê se coloca debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus é o amor de Deus recusado. Não aceitando o homem o amor de Deus e privado deste amor, na linguagem da Bíblia, ele está sob a ira de Deus. A ira é o amor em estado de recusa pelo homem. É o amor que se mantém à distância, porque amor não é imposto. E aí o homem recai no vazio de Deus. Ele cai nas trevas exteriores e fica à mercê da escuridão do seu próprio coração, das angústias de suas próprias culpas, afunda-se em trevas, e a permanência desse estado no pós-morte é o que denominamos de inferno. Portanto, crer em Jesus como Salvador, aceitá-lo como Salvador, é aceitar a graça de Deus, é aceitar o Deus de amor, é aceitar o amor de Deus. Fomos salvos crendo no amor de Deus, por esta fé fomos salvos. E esta fé é uma confiança 100%, é uma confiança integral, porque não é a fé natural do homem, que é tão volúvel quanto ele, mas é uma fé que o Espírito Santo produziu em nossos corações. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós o acompanhamos nessa persuasão e nos arrependemos, e então ele deu a nós testemunho de Jesus, do que Jesus fez na cruz. Nós não temos apenas a declaração da Bíblia, mas o Espírito Santo nos revelou os fatos de que a Bíblia trata, deu testemunho da veracidade deles, e nós então, quando cremos na Bíblia, cremos no testemunho que nos estava dando o Espírito acerca da obra de Jesus na cruz. Essa fé que temos, portanto, ela foi gerada em uma resposta contínua a uma obra do Espírito Santo que começou em ele persuadir-nos de nossos pecados e concluiu-se em ele testificar do Senhor Jesus Cristo. Essa fé torna-se inabalável, porque alicerçada na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque sua chama é mantida acesa pelo Espírito Santo. É a fé que vence o mundo.
Porque o mundo, com todas as suas atrocidades com que nos visita, não pode tirar de nós a confiança no amor de Deus. É neste sentido que nossa fé vence este mundo. Vence este mundo. Portanto, a própria fé já nos faz seguros de que Deus nos ama. E esta segurança, ela se mantém viva olhando para Jesus na cruz, para o que Ele nos fez. Diante dos dissabores da vida, diante das adversidades que passamos, nós não fitamos os nossos olhos nelas, mas nós olhamos para a cruz. E o argumento da cruz, a prova do amor de Deus na cruz é mais forte do que qualquer dúvida que possa vir de uma adversidade momentânea. É ali onde nos seguramos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9, ele usa um argumento retórico chamado argumento a fortiori, da força. Se Deus fez algo tão grande por nós, uma outra coisa de alcance menor, com certeza Ele o fará. Então, em Romanos 5, a partir do 9, ele diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado, ou seja, declarado justos diante de Deus, pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Ele está fazendo alusão à ressurreição de Jesus. Se, quando ele verteu o seu sangue, nos garantiu justificação, muito mais agora, estando ele vivo, sendo o nosso advogado junto ao Pai, nos salvará da ira. O verso 10 continua: porque se nós, sendo inimigos, quando nós éramos inimigos de Deus, ainda nos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quer dizer, Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos reconciliar consigo, quando nós ainda éramos inimigos, muito mais, tendo sido já reconciliados, ou seja, agora que nós somos crentes, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo que quando nem eu crente era, quando eu estava extraviado no pecado, Ele me amou a ponto de enviar Jesus, muito mais agora que eu já criei em Jesus, estou unido a Ele, eu estarei mantido salvo pela sua vida ressurreta. Por isso que o verso 11 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Em Romanos, no capítulo de número 8, Paulo vai na mesma direção. No versículo de número 32, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós todos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus nem a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, então Ele é capaz de nos dar todas as coisas. Então note, o crente agarra-se na sua confiança em Deus, apesar das tribulações, porque ele tem este penhor, esta prova segura do amor que Deus lhe tem, a ponto de não ter poupado nem o seu próprio Filho. E se aquele que veio morrer por nós, a fim de que fôssemos salvos, agora está vivo à direita de Deus, nós temos certeza de que Ele não se esquecerá de nós. Quando nós ainda não o seguíamos, Ele veio morrer. Agora que o seguimos, Ele ressurreto não vai negligenciar o cuidado para conosco. O que mantém a nossa firmeza, portanto, é isso. Nós não olhamos para as ondas, nós olhamos para Jesus que anda por sobre as águas. Nós fitamos os olhos no autor e consumador da fé. Qualquer dúvida que o crente tiver relativa ao amor que Deus lhe tenha, ele a dissipa olhando para o Calvário, fitando os olhos na cruz e lembrando-se do que Deus fez por ele através de Jesus. Mas para além da nossa fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testemunha, testifica. Testemunhar é produzir provas. Uma testemunha é alguém
que fala e ela goza de uma posição, digamos, ela viu alguma coisa acontecer, que faz de sua fala, de seu relato, uma prova, um testemunho, falando aqui na linguagem pessoal, não a testemunha, mas um testemunho, é uma prova, é uma comprovação. A Bíblia diz que o Espírito Santo no nosso coração assegura prova para nós, quando somos crentes de verdade, que somos filhos de Deus. E o versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos então herdeiros de Deus. Somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando o crente padece, ele tem um testemunho interior de que é filho de Deus. Ele não fica confuso com a tribulação porque passa, porque ele tem uma prova interna. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. O crente, quando está atribulado, ele não tem prova externa de que Deus o ama. Ele está sendo afligido, ele está passando por dificuldades. Parece, às vezes, à luz dos fatos, que Deus se esqueceu de nós. Mas nós não nos guiamos pelo testemunho dos fatos, porque nós temos um testemunho muito mais seguro e próximo de nós, é aquele que o Espírito Santo está dando no nosso coração. Os fatos não podem confundir-nos, porque nós temos dentro de nós o testemunho do Espírito. 1 João capítulo 5 diz: aquele que crê em Jesus tem dentro de si mesmo um testemunho. E essa é a razão pela qual o crente se torna uma pessoa estranha ao incrédulo. Porque o incrédulo avalia as coisas pelas circunstâncias do lado de fora. Ele não tem o testemunho de Deus no seu coração. Então muitas vezes ele vê um crente padecendo e diz: como é que esse crente consegue manter sua confiança em Deus, sua segurança de que Deus o ama, apesar de tudo isso, porque ele está passando, porque esse incrédulo só está vendo o que está acontecendo do lado de fora, e parece que tudo do lado de fora está provando que Deus esqueceu daquele crente, mas aquele crente tem dentro de si uma prova direta no interior dele que Deus está lhe dando. Vou citar mais um versículo para ajudar os irmãos a compreenderem o que digo. Romanos capítulo de número 5. Eu vou começar no versículo 1, embora o que vai me interessar é o 5. Romanos 5 e 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu não preciso interpretar se Deus me ama ou não me ama pelo que está acontecendo do lado de fora. Do lado de dentro o amor dele foi derramado no meu coração. Eu tenho o amor dele dentro. Por isso que o crente não se confunde com as circunstâncias, adversidades, perseguições, tribulações. Mas o crente está lá maravilhado com Deus, dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, e o incrédulo sem entender como é que este crente é tão fanático, passa por tanta dificuldade e continua falando bem de Deus. O incrédulo está lá quase dizendo as palavras da mulher de Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. E o crente está dizendo ainda que ele me mate, nele esperarei, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Por que o crente tem esta convicção? Porque ele tem o amor de Deus derramado dentro dele. Ele não precisa colocar-se como alguém que tem que inferir que Deus o ama
pelas circunstâncias, como se fosse alguma coisa para ele concluir com a razão. Ele tem um testemunho dentro, ele tem o amor de Deus dentro dele, e por isso ele se torna inabalável. Ele se torna inabalável. Para além disso, irmãos, veja bem, eu já falei que a própria fé que temos é no amor de Deus, e a cruz é o penhor e a garantia de que o Senhor nos ama, e isso nos dá segurança pela fé. Diz que para além da fé nós temos uma prova interna. Além da prova externa, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, no que cremos, há uma prova interna, no testemunho do Espírito, o amor de Deus derramado em nossos corações. E nós temos uma antecipação do céu. O crente sabe que isto aqui vai terminar e ele vai desfrutar no céu uma realidade diferente dessa, na qual Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não temos apenas a promessa da Bíblia de que iremos para o céu, não. Nós temos, através do Espírito Santo, uma revelação do que nos seja o céu, e mais ainda, uma antecipação do céu. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí Paulo diz: mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Nossa imaginação não foi lá, nossos ouvidos não foram lá, nossos olhos não foram lá, mas a revelação desceu aos nossos corações. Na carta aos Romanos capítulo 8, Paulo diz: nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós temos o começo do céu, nós temos as primícias do céu no Espírito Santo que está dentro de nós. Pedro diz que nós amamos a Jesus Cristo sem ver e nos alegramos, aí ele diz, com gozo inefável e glorioso, com alegria indizível e cheia de glória celestial. A alegria que sentimos agora é a antecipação da alegria celeste. Portanto, meus irmãos, o céu para o crente é certo e seguro. Este mundo com as suas aflições não podem nos dissuadir da esperança celeste. E ter o céu como nossa contemplação nos dá força também diante da tribulação. A Bíblia diz que a tribulação do tempo presente não se pode comparar à glória do porvir. Tudo é grande ou pequeno a depender do paradigma de comparação. Para o homem que está nesta vida e não tem esperança na próxima, só vislumbra este horizonte, há aflições que são terríveis, que fariam a vida nem valer a pena. Mas para o crente que está vendo o céu, irmãos, e compara as aflições momentâneas desse tempo presente com uma glória eterna no céu, estas tribulações ficam diminutas diante do seu olhar. Por isso que Paulo diz: nossa leve e momentânea tribulação. Só alguém que está olhando para o céu pode dizer isso. Não se pode comparar a glória do porvir. E Paulo diz: nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Tudo isso no crente faz ele olhar para as coisas de maneira diferente. E a primeira coisa é essa: ele não questiona o amor de Deus, porque ele o tem dentro de si. Porque ele tem lá na cruz uma prova segura do amor de Deus. Ele não acha que a realidade daqui tem a palavra final e é definitiva, porque ele tem a antecipação do céu, ele tem a promessa do céu. E para além de tudo isso, o crente interpreta os fatos dessa vida como estando sob a soberania de Deus. Os fatos que nos acontecem não são aleatórios. Há um Deus soberano que governa o tempo e o espaço e a história. E Deus, na sua soberania, faz as coisas serem ordenadas para o nosso bem. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
que são chamados segundo o seu propósito. O bem ali não é o bem-estar físico, material, temporal. O bem ali é ser a imagem de Jesus Cristo. O texto, no contexto, diz que Deus nos predestinou, aos que dantes conheceu, predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Portanto, o bem maior que Deus nos tem é sermos como Jesus é. Porque sendo como Jesus é, nós podemos gozar a felicidade que Jesus goza. Quanto mais santos, mais felizes. Portanto, para nós pensarmos em felicidade, nós temos que pensar primeiro em santidade. E as coisas que nos acontecem aqui estão nos moldando na fornalha, para nós sermos conforme a imagem de Jesus, para então podermos ter um grau maior de felicidade. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Existe uma alquimia celeste, irmãos. A alquimia era a ciência precursora da química, na qual se procurava imaginar formas de transformar metais em ouro, em metais mais valiosos. Na alquimia de Deus, Ele faz o mal converter-se em bem. Não é que Deus faz o pecado deixar de ser pecado, não estou falando do mal moral, mas daquilo que aparentemente nos seria algo ruim, tornar-se algo bom. Existe essa alquimia de Deus. Os irmãos de José venderam-no como escravo, porque tinham inveja dele, porque tinham raiva dele. E ele seguiu um percurso doloroso, foi escravo, foi caluniado, foi aprisionado, mas depois chegou a ser figura eminente no Egito. E através de sua posição no Egito, ele pôde inclusive depois socorrer a seus irmãos que o tinham vendido, de maneira que não perecessem de fome, e de maneira que a linhagem que viria da origem a Israel como nação pudesse continuar, porque de seus irmãos vieram tribos de Israel. E quando meus irmãos, os seus irmãos foram até o Egito e de socorro pela fome, não o reconheceram, mas José os reconheceu. E quando José a eles se revelou, José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Vocês estavam com inveja, vocês queriam me fazer mal, mas Deus usou o ato perverso de vocês para redesenhar o curso dos acontecimentos a meu favor. Tornou-se em bem. O crente, irmãos, tem esta convicção de que Deus é soberano sobre os acontecimentos. Às vezes nós, como seres humanos, até nos perturbamos um pouco com os fatos, mas quando o nosso espírito se aquieta, nós nos lembramos disso. Deus está no comando, Deus está no controle da situação. É isso que faz um crente diferente, irmãos. O crente, primeiro, não duvida do amor de Deus. A tribulação não o confunde, a esperança que temos não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aquele que nele crê não será confundido. Na aflição, se alguém quer dizer a um crente: olha, Deus esqueceu de você, como os amigos de Jó disseram para ele, o crente olha para a cruz, se agarra ao Cristo ressurreto que ali morreu por ele, sente o testemunho interior e não questiona o amor de Deus. Mas para além de não questionar o amor de Deus, o crente tem esta confiança no Deus soberano. Sua pergunta não é: será que Deus me ama? Sua certeza é de que Deus o ama. E a sua pergunta é: para que propósito isto está acontecendo comigo? O que Deus quer que eu aprenda? O salmista no Salmo 119 diz: foi bom eu ter sido afligido, porque aprendi os teus caminhos. O salmista diz: antes de eu ser afligido, eu transgredia, mas agora eu estou nos teus mandamentos. Deus
açoite que recebe por filho, disciplina aquele a quem ama. Mas para além de disciplinar, de açoitar, Deus nos orienta para a sua vontade, para a linha certa das nossas vidas, para o que nos fará desenvolver nossas vocações, nossa missão. Paulo diz que recebeu um espinho na carne não porque pecou, mas para que não pecasse. Deus estava guardando até o seu servo de que pudesse se envaidecer, e lhe trouxe um espinho na carne. Nós temos um Deus que cuida de nós. Portanto, meus irmãos, o que nos diferencia do ímpio não é o que nos acontece, é o nosso olhar, é a nossa maneira de ver, que muda o nosso humor, que nos faz diferentes nas circunstâncias. E a carta aos Filipenses, vamos voltar à origem, agora pode ser entendida melhor no texto que foi lido. Vamos entender lá Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Paulo diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Veja só, Paulo estava preso. Meus irmãos, uma coisa é uma pessoa que não tem nada o que fazer ser presa. Outra coisa é um missionário como Paulo, que não teve tempo nem de constituir família, correndo para cá, para lá, pregando, um homem ativo, um homem que escrevia, pregava, visitava, cuidava de igrejas. E este homem é aprisionado agora, entre 4 paredes. Mas Paulo não resmunga. Paulo diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Veja como o que muda, irmãos, não é o que acontece, é a mente do homem, é a atitude do homem, é a visão do homem. Versículo 13: de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quando Paulo ficava na cela, ficava se trocando de guarda toda hora. Um entrava, outro saía, outro entrava, outro saía, e Paulo pôde pregar para todos aqueles guardas. Pessoas que no dia a dia Paulo nunca ia ter acesso para pregar a elas, em razão de ele ter sido preso, pode pregar a elas. Paulo diz: eu tive acesso a toda a guarda pretoriana, que coisa maravilhosa. Pude pregar a todo mundo. E no versículo 14 ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quando os irmãos viram a coragem de Paulo, viram que Paulo foi preso e não desanimou, aí os irmãos criaram coragem. E mais ainda, irmãos, enquanto Paulo estava solto, ninguém queria pregar não, porque Paulo pregava melhor, sabia melhor. Não é Paulo. Deixa o Paulo aí. Mas agora que Paulo estava preso, primeiro todo mundo criou coragem, vendo o exemplo de Paulo. E Paulo não estava lá para pregar, não, agora somos nós. Paulo não está aqui, agora somos nós. E aquelas pessoas começaram a pregar. Houve um movimento de pregadores, porque Paulo foi preso. Paulo disse: irmãos, foi uma bênção. Tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Alcancei a guarda pretoriana. Irmãos que não pregavam, agora criaram coragem, sem temor, estão pregando em toda parte. Aí ele levanta uma questão que seria problemática, mas veja como o seu olhar é sempre positivo. Versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Note, ele está falando de pessoas que pregam a Cristo, mesmo os que o fazem por inveja ou contenda. O que eu quero dizer é que Paulo não está falando de pessoas que pregam um falso evangelho. Quando ele se refere aos que pregam um falso evangelho, ele não se anima com estes, não, ele prega contra estes. Por exemplo, na Galácia, que estava ensinando salvação por obras, por circuncisão, Paulo diz: é outro evangelho. Paulo bota para pregar, diz que eles pregam outro Cristo, que não tem salvação para eles não. Mas os tais aqui, que estavam pregando por inveja, eles estavam pregando o evangelho certo. Era como se eles dissessem: bem, Paulo está preso, é a chance da gente de ficar com a fama de Paulo. Eles procuravam imitar Paulo, pregar exatamente como Paulo pregava, porque eles queriam o lugar de Paulo.
Eles não pregavam a mensagem errada, não, eles pregavam pelo motivo errado. Eram aqueles que aproveitaram a ausência de Paulo e diziam: vamos fazer como ele fez. Vamos aqui seguir como é que ele pregava. Ele pregava assim, o que é que ele dizia? Vamos dizer, agora é a chance da gente de tomar o espaço dele. Aí Paulo diz, então, repetindo, versículo 15, eu vou reler. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, ou seja, estou pregando direitinho, a mensagem é essa mesmo. Ainda que eles vão para o inferno, quem crê no que eles estão dizendo vai para o céu. Porque eles estão pregando o Evangelho, estão pregando a Cristo. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Este homem é na palavra, irmãos. Irmãos, foi bom eu ter sido preso. Preguei a guarda pretoriana. Foi bom, os irmãos criaram coragem para pregar. Eu sei, tem uns que estão pregando por inveja aí, querendo o meu espaço, mas estão pregando a Cristo, estão pregando heresia, não. Então, por fingimento, sem ser por fingimento, se Cristo for pregado, nisso me regozijo e me regozijarei. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos, por esta confiança do apóstolo Paulo. Versículo 19: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Esse versículo 19, ele envolve uma contenda exegética, hermenêutica, interpretativa. O Dr. Lloyd Jones, que foi um grande pregador, um homem de Deus, interpretava no versículo 19 a expressão porque sei que disto me resultará em salvação, como sendo a salvação mesmo. O problemático de achar que aqui se trata da salvação é porque dá a impressão de que Paulo ainda não era salvo, né? Porque ele diz, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Mas o Dr. Lloyd Jones interpreta assim, que aqui não é a salvação do inferno, do juízo, esta Paulo tinha. É a salvação no sentido de consumação da santificação. Deus já nos salvou da condenação, do inferno, mas ainda nos está salvando das nossas imperfeições, paulatinamente na santificação. Então, Paulo, segundo o Dr. Lloyd Jones, estaria querendo dizer que toda essa circunstância ajudaria-o a chegar à perfeição, à santificação plena. Nesse sentido, a consumação da salvação, não do inferno, da condenação, mas da presença residual do pecado. Mas apesar do Dr. Lloyd Jones dar uma explicação, irmãos, que é possível, a maioria dos intérpretes não segue a direção dele. Curioso que até os que acham que o cristão possa perder a salvação, não interpretam que a salvação aqui seja a salvação espiritual. Eles interpretam que é a salvação das cadeias, da prisão. Porque, inclusive, fala que ele vai ser salvo pela oração dos irmãos. Mas o Dr. Lloyd Jones diz que não poderia ser a salvação da prisão por causa do versículo seguinte, que eu vou ler. Diz assim o 20: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Alguns dizem, se ele não tinha certeza se ia viver ou morrer, ele não poderia asseverar que estas circunstâncias lhe resultariam em salvação. Ele não poderia estar dizendo aos irmãos que tudo isso resultaria em salvação da prisão, se ele admitia que pudesse ser morto, aqui no versículo de número 20, é o que diz o Dr. Jones. Mas eu concordo com os outros nesse aspecto, não com o Dr. Merton Lloyd Jones, que Paulo estava falando de ser liberto da prisão, salvo da prisão. Mas aí, pastor, como é que você concilia em ser liberto da prisão e ele ainda admitir que possa morrer? É porque Paulo está dizendo o seguinte, irmão, eu me regozijo, me regozijarei, e sei que como eu estou me regozijando, se eu tivesse aqui teimoso, eu ainda ficar mais tempo aqui na prisão, até aprender a me regozijar.
Mas como eu já aprendi a lição, estou me regozijando, estou tranquilo, eu sei que agora vai me resultar em salvação. Eu vou sair dessa prisão. Agora eu posso sair livre ou eu posso sair sem morro, mas sair daqui de qualquer jeito. Daqui eu não vou ficar mais. Eu entendo que ele está dizendo que isto lhe resultaria em salvação, no sentido de sair das cadeias pela vida ou pela morte, sair livre ou morrer. O que ele quer dizer é que ele não tem mais nada que aprender de Deus lá dentro da prisão. O que ele tinha para aprender, já aprendeu, se regozijar. Agora ele vai sair de lá, ele passou no teste, agora vai sair. Agora você vai sair como um mártir para ir para o céu, ou vai sair livre para continuar pregando, aí Deus é que sabe. Mas note o que ele diz no versículo de número 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Que confiança, irmão. Paulo, eu sei que eu posso correr, pode daqui me levar para o martírio, pode daqui me soltar, pode acontecer qualquer coisa, eu sei que não vou me confundir com nada. Em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Meus irmãos, esta é a vitória do crente contra o mundo. É que o mundo não pode nos abater. A pancada pode vir, irmãos, mas o crente continua erguido. A Bíblia Sagrada diz: nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Paulo faz até a pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a fome, a nudez, a espada? Ele diz: não, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós não nos ajoelhamos diante das tribulações, nós nos ajoelhamos diante de Deus. O incrédulo é vencido por este mundo, é engolfado pelas dificuldades que aqui vem, desanima, perde o sabor à vida, perde tudo. Mas o crente não. O crente está seguro em Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você titubear, irmão, olhe para a cruz. Se você titubear, escute o amor de Deus dentro do seu coração. Se você titubear, lembre-se que Deus é soberano. E veja o mundo diferente. Este mundo pode ser sombrio, se os seus olhos forem sombrios. Este mundo pode ser colorido, se os seus olhos forem coloridos. Veja os acontecimentos sob a ótica de Deus. E sejam vitoriosos. E sejam vitoriosos em Deus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, olha para cada um que está aqui, Senhor, e fala profundamente aos corações. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em fazer do seu povo um povo vitorioso, um povo que pode mergulhar no sofrimento, mas ascende em triunfo, Pai, porque confia em Ti. Em nome de Jesus Cristo, fala aos corações. Eu gostaria de convidar a vir à frente. Acredito que nós não temos aqui pessoas que ainda não tomaram uma decisão ou que nunca ouviram o Evangelho. Se você quer aceitar Jesus também, pode vir se reconciliar com Deus, pode vir, mas eu faço o meu apelo a você, crente, que nessa noite precisa se agarrar à palavra de Deus e mudar a sua maneira de olhar as coisas que estão vindo sobre você, para você ser um vitorioso. Saia do seu lugar se Deus estiver falando com você, venha à frente e nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do amor.
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ó Deus de amor e de misericórdia, Senhor, nós estamos agora olhando para a cruz, onde o Senhor deu-nos uma prova irrefutável de que nos ama. Para o Cristo, que apesar de ser o Filho de Deus, e apesar de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ali fez-se homem, fez-se frágil, fez-se indefeso, deixou-se traspassar por amor de nós, para que pudéssemos agora te chamar de Pai, Senhor. E que cada um, meu Deus, possa, naquele evento, encontrar segurança do amor que Deus tem. Que cada um possa escutar, Senhor, o borbulhar do teu amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que cada um possa sentir, Senhor, o testemunho interior do teu Santo Espírito, ó Pai. Que lhes venha a cada um de nós, a cada um que está aqui, um senso da tua soberania, do teu governo, da administração das coisas. Ó meu Deus, de que tudo, meu Pai, concorre para algo bem que o Senhor quer fazer existir em nós. Dá, Senhor, também a esperança celestial, para que cada um saiba que não é nesta vida breve que nós encontraremos o nosso estado permanente, senão somente no céu. E que, meu Deus, assegurado de todas essas coisas, cada um possa levantar-se vitorioso, meu Deus, não se deixando vergar, dobrar, curvar pelas coerções deste mundo, mas unicamente curvo de joelhos diante da tua majestade, que possam pôr-se sobre as águas deste mundo e ao Senhor apenas dar a última palavra. Nós te pedimos vitória para o teu povo. Vitória, meu Deus, que não está simplesmente no acontecimento. Está, meu Deus, em nós nos agarrarmos às tuas promessas, nos certificarmos de que tu nos amas e nos colocarmos sob tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis voltar aos vossos lugares, meus irmãos. Deus abençoe.